Senhores vereadores, a todos que nos assistem pela internet, sejam todos muito bem-vindos. As minhas manifestações aqui têm a ver com algumas coisas que já foram faladas. O vereador Sabino falou sobre a utilização de medicamentos no combate ao Covid e a sua convicção com relação à utilização da hidroxicloroquina. Eu também tenho assistido muitas manifestações, e esse é um debate muito complexo, né, do que diz respeito à utilização ou não de medicamentos. Mas eu concordo com o senhor, vereador Sabino, porque realmente a gente tem ouvido muitos relatos acerca da utilização de medicamentos. Nós temos ouvido experiências exitosas. Uma delas é de uma cidade chamada Porto Feliz, cujo prefeito é médico também, e eles têm adotado um protocolo de atendimento quase que preventivo com a utilização de um coquetel que utiliza a ivermectina, a hidroxicloroquina, a azitromicina, dexametasona, enfim, dependendo da fase em que está sendo atendida essa pessoa. Obviamente que existem vozes favoráveis e vozes contrárias, inclusive no meio médico, nos pesquisadores, mas uma boa parte daqueles que temos ouvido falar, e eu acho que a gente tem a possibilidade, diferente daqueles que primeiro se infectaram, daqueles países que primeiro tiveram a epidemia na sua região, a gente tem como entender um pouco como aconteceu lá para eles e possamos, de repente, fazer um pouco diferente, termos atitudes diferenciadas para que possa haver resultados diferentes também. O que aconteceu na Itália, por exemplo, é algo que a gente tem que aprender com aquilo. E que a gente não precise passar por nada disso, talvez tomando atitudes diferenciadas. Tenho conversado com o secretário de Saúde muito sobre isso, e a gente tem caminhado em possibilidades, com relação à hidroxicloroquina. Eu queria só deixar registrado que hoje não é possível comprar, os municípios não podem comprar a hidroxicloroquina, ela está toda ela sob a responsabilidade de distribuição do governo federal. Então, o SUS agora já autoriza, no protocolo SUS, a utilização da hidroxicloroquina no hospital, certo? Mas essa distribuição tem que ser mediante o protocolo do Ministério da Saúde. Enfim, existe então um movimento na direção de estar buscando alternativas diferenciadas também para o município de São Bento. Nessa quarta-feira, só queria fazer agora, fazer um resgate aqui. Na quarta-feira passada, senhores vereadores, a reunião do Comitê de Crise do Covid tratou basicamente de estar trazendo informações, tanto o pessoal do turismo quanto o pessoal da FEISTOC sobre a FEISTOC, o adiamento da FEISTOC para setembro, e o pessoal do turismo trazendo algumas informações para que a comissão pudesse analisar, especialmente no que diz respeito à realização ou não do passeio de Maria Fumaça. Não foi deliberado nada a respeito disso, apenas a apresentação por parte deles, trazendo para nós. E agora, nessa quarta-feira, nós temos outra reunião, provavelmente vamos discutir um pouco trazer um pouco dessa discussão, essas questões acerca das modalidades de tratamento possíveis, uma vez que hoje já se trata a Covid, esse processo todo em 3 fases, uma fase 1, 2 e 3, sendo que a fase 1 é uma fase de sintomas muito mais leves, a fase 2 quando se agrava um pouco, e a fase 3 quando já chega ao nível de ter que a pessoa ser internada em UTI, entubada, e aí essa é uma situação de em torno de 70% de perdas dessas pessoas. As pessoas morrem, quando chega nesse nível 3 é muito complicado. Então, hoje há uma tendência a querer se buscar um tratamento muito mais cedo. Esbarra-se sempre na questão
da capacidade de comprovação científica da utilização desse coquetel, desses medicamentos, ou dessa forma. Então, acaba esbarrando em Conselho Federal de Medicina, Conselho de Endocrinologia, Conselho de Pneumologia e as sociedades médicas, né, nessa discussão em torno do processo. Mas quando o indivíduo chega no hospital e dá a oportunidade dele escolher se quer tomar o remédio ou não, o cara vai tomar. É o que aconteceu com o governador, né? O governador parece que na hora que ele precisou, ele fez uso da hidroxicloroquina, né? Então, enfim, é uma discussão complexa, né? E estamos aí tratando desses assuntos também junto à Secretaria de Saúde. Com relação ao número de casos, o nosso boletim de hoje, ele traz, nós temos visto aqui que São Bento está mantendo uma média diária de 7 casos, aproximadamente, de novos casos sendo diagnosticados com Covid, né? Hoje nós estamos confirmados 175 casos, desses 175, 122 já recuperados. Então, nós temos hoje, então, em isolamento domiciliar 44, em enfermaria 2 pessoas e em UTI 1 pessoa, com 6 óbitos. E aqui fica o registro, 2 óbitos agora do final de semana para hoje, né? 2 casos de óbitos, pessoas com Covid, talvez não necessariamente morreram pelo Covid, mas com Covid, e essa questão do Covid pode ter potencializado algum problema que essa pessoa já tivesse, enfim. Mas é a estatística que a gente tem, né, como nossa referência. Então, mais uma vez, fica a nossa manifestação. Os governos podem fazer o esforço que fizerem, mas as pessoas precisam também tomar os seus cuidados, precisam continuar, nós não podemos relaxar. Eu volto a frisar, eu não sou contrário à volta das atividades, e inclusive o trabalho precisa ser retomado, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam estar produzindo e fazendo aquilo que precisam fazer, mas os cuidados precisam continuar, nós não podemos relaxar. Infelizmente, existem pressões de retorno de atividades que realmente não são atividades fundamentais, e que quando as pessoas vão a essas atividades, elas justamente perdem a noção do perigo, parece, né? Então, eu estava vendo, abriram os bares no Rio de Janeiro, lá no Leblon, abriram os bares. Era um aglomerado de pessoas absurda naqueles locais, e todo mundo sem máscara e completamente descuidados, como se já tivesse passado todo o problema. Bom, isso posto, eu quero ainda fazer uma manifestação com relação ao processo licitatório que vai regrar a utilização dos pergolados na Praça Getúlio Vargas. Então, fica aqui, eu recebi hoje da Luísa, que é diretora de turismo da prefeitura, eu recebi dela um material, eu vou distribuir para os senhores vereadores via WhatsApp, e eu pedi para o Alessandro colocar também no site e no Facebook da Câmara de Vereadores. Aqui tem algumas perguntas e respostas, muito rapidamente, assim, falando sobre a Feira Livre, falando como vai ser a participação dos expositores. Fica aqui, a Luísa até me orientou bem, assim, a gente não deixa de falar que esse documento aqui, que essa perguntas e respostas, não substitui a leitura completa do edital de licitação. Aqueles que quiserem participar desse processo licitatório precisam retirar o edital de licitação, e aqui esse perguntas e respostas traz muitas coisas interessantes, de forma fácil, simples para entender, quantos vão ser os locais, qual o tamanho, quais as atividades que vão ser contempladas, mas existe o edital. Né? E esse edital, ele está lá, o edital 111/2020, pergolados, ele está nesse endereço aqui, ó, www.sambentosul.net.
E aí tem um passo a passo, o material que ela mandou para mim tem um passo a passo sobre como acessar esse material. Eu já fiz isso, foi bem simples. Então, para todos aqueles que quiserem participar dessa licitação, é até o dia 31 de julho. No dia 31 de julho é a abertura das propostas lá na prefeitura, né? Então tem aqui todo um passo a passo, vai chegar, vai abrir, e você vai conseguir abrir o edital, que tem 54 páginas o edital, em PDF, né? E aí você tem que fazer a sua proposta para participar ser alguém que participe da utilização dos pergolados na Praça Getúlio Vargas futuramente. Então, a todos aqueles que querem participar, fica aqui o convite, né? Eu acho que vale a pena a gente divulgar essas coisas para que as pessoas não percam a oportunidade, se é que elas têm essa capacidade de estarem participando. Procurem ali no atende.net, naquele endereço que está colocado, no site da Câmara vai estar colocado também esse material. Eu já vou encerrar a minha manifestação. Baixem o edital e participem. Todos aqueles que querem utilizar desses espaços para venda, para comercialização, participem do processo licitatório. Depois, não dá para reclamar que não conseguiu participar. Esse é o processo legal, é a forma legal de fazer a concessão do espaço ali na Praça Getúlio Vargas. Seria isso, senhores vereadores. Obrigado pelo tempo. Próximo vereador, número 5, vereador Paulo Zwefka. O senhor tem 11 minutos, vereador.